Uma questão importante, que daí a gente entra já para caminhar para essa questão do artigo 15A da Lei de Abuso de Autoridade, que você falou muito bem. No processo de violência doméstica, a palavra da vítima ela tem um peso, é um sobrepeso, ela tem um valor maior do que em outros tipos de processo, de outros procedimentos judiciais. Justamente por aquilo que a gente já falou, que geralmente a violência ela ocorre dentro de quatro paredes, onde não há, em regra, testemunhas que possam vir a confirmar aquilo. Mas é importante, como a doutora Thalita mencionou, que o que é um entendimento já pacificado nos tribunais superiores, e aqui no Tribunal do Paraná também, que esta prova, isso aí é muito importante, que a doutora Thalita explicou bem, ela precisa ter, ela está corroborada, ela está apoiada em outros elementos, para que ela não fique só a palavra. Por quê? Você provar uma violência, às vezes, que ela não é uma violência física, que cause uma lesão corporal, é bem complicado. Essa questão financeira também, não, você dizer que teve um prejuízo, por si só, não vai garantir que a pessoa seja condenada. Então, assim, qual que é a maior dificuldade, por exemplo, na defesa criminal? É justamente isso, porque na maioria das vezes a mulher ela acaba comentando com uma melhor amiga que ela sofreu uma violência, ela comenta com um parente, às vezes tem filho que eventualmente presencia, e ela narra isso. E aí o Ministério Público ele vai falar, tem lá, chama a pessoa, ela já te falou que agredia, que ela sofreu agressão, e tal, só assim, pronto, ferrou. Ixi, aí a defesa, na parte criminal, tipo assim, você fica extremamente com dificuldade de promover uma defesa no sentido de desmontar aquela acusação, né? Você desmontar, porque além da palavra dela, que já tem um peso muito grande, veio outra pessoa e confirmou. Ou ela junta, como você falou, documentos que demonstram que houve outras formas de agressão. E aí a condenação praticamente é certa, a gente vai brigar só pela pena, para que a pena seja a mais justa possível, né, em cada caso. Mas uma questão sobre essa questão, sobre esse ponto da lei, essa lei 14.321, publicada em 31 de março de 2022, ela inseriu o artigo 15A, o título é Violência Institucional. Ele fala que submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade, situação de violência. Isso, perfeito. O que está acontecendo, Thalita? Que era um motivo. Como que a gente promove uma defesa? Porque a vítima ela vai lá numa delegacia, ela presta o depoimento dele, aquilo hoje em dia fica registrado em vídeo, só que depois, pelo menos em tese, a regra isso vai ter que ser repetido lá na frente do juiz, Exatamente. onde o advogado vai ter oportunidade de fazer perguntas para esclarecer melhor aquela situação, o Ministério Público e o juiz. O que acontece nesse artigo 15A? Uma primeira impressão, até gravei um vídeo e postei aqui no Instagram sobre isso, que isso vai dificultar ainda mais a questão da defesa, da pessoa que está trabalhando na questão da defesa, né, da pessoa que está sendo acusada. Por quê? O Ministério Público, eu já comecei a fazer algumas consultas aqui, em alguns procedimentos, ele já começou a pedir, falar assim, não, olha, a vítima está sofrendo, ela já sofreu, não há necessidade de ser ouvida novamente. Por quê? Ela vai reviver toda aquela situação de violência. E aí é uma questão complicada, porque o procedimento que é feito lá na delegacia, lá foi só o delegado que ele perguntou o que ele quis para poder entender se havia indício suficiente da materialidade do crime ou da autoria. Então ele fez as perguntas para poder identificar isso. Ah, realmente eu acho que aquele cara fez isso. Aí ele faz o relatório e manda para o Ministério Público. Agora, como que fica essa questão? A gente vai se defender como? Porque eu manifestei lá naquele vídeo sobre essa situação que eu entendo que
esse procedimento na frente do juiz, vamos usar esse termo assim para que as pessoas entendam, ele é necessário, porque a pessoa que está sendo acusada, ela tem o direito constitucional de se defender. E como ela vai se defender se a pessoa, por exemplo, ela está acusando o outro de algo que ocorreu lá que não tem testemunha, só que às vezes você percebe no depoimento dela lá em sede policial que tem alguns furos, que tem inconsistência, que se você fizer algumas perguntas, muitas vezes, que infelizmente também acontece, é o quê? A mulher, por alguma raiva, por traição do marido, por qualquer outra coisa, né, por alguma discussão, sei lá, por diversos motivos, ela pode também querer prejudicar aquela pessoa. De fato, isso, infelizmente, também acontece. E tendo em Acontece. vista que a palavra dela tem um peso maior, isso é uma problemática. As pessoas precisam entender essa questão que o advogado, o criminalista, né, ele não quer a impunidade de ninguém, mas ele também ele busca observar se de verdade a pessoa praticou ou não aquele ato. Porque não é justo que uma pessoa que não cometeu um crime, ela vá pagar um crime, ser presa, multa e várias outras consequências da vida da pessoa.